Boa noite a todos. Hoje é dia 19/4, nossa terceira aula de métodos quantitativos. Tá? Eu falei rapidamente com os alunos presentes para saber quais eram as dificuldades deles na disciplina anterior de Fundamentos de Estatística. E com base no que eles me relataram, enfim, eu vou me concentrar mais em uma parte, menos em outra, dependendo da situação, tá? Nessa revisão da matéria que começa hoje. Eu vou deixar disponibilizado tanto os slides de aula, tá? Que são esses aqui que eu vou utilizar em aula hoje, quanto essa apostila aqui, tá? Que basicamente eu acho importante os alunos lerem e saberem basicamente capítulo 1, 2, 3, 1, 2 e 3. Tá? Tem esse outro livro também, seria a apostila curso de estatística da USP, tá? Que é utilizado na Escola Superior de Agricultura, que eu encontrei na internet, que eu achei bem interessante. Ele fala também da estatística descritiva, tá? Tem tabela de frequência e gráficos associados a uma variável qualitativa nominal, tabela de frequência. Então, aqui ele detalha mais, tá? Ele fala que dados não agrupados, dados agrupados. Aqui ele detalha mais, tá? Regressão e correlação. Vocês viram regressão e correlação, curiosidade? Não lembro. Aqui no meu caderno tá regressão e dispersão, que eu anotei numa aula dele. Tá? Não, dispersão tem a ver com a regressão. Você quer pegar uma reta, basicamente, que passe pelos pontos que estão dispersos, basicamente, você tem os dados, da forma a gerar o menor erro quadrático médio possível. Tá? Então, os pontos estão dispersos e aí você tem que desenhar a regressão, a reta de regressão. Mas correlação, vocês chegaram a ver ou não? Correlação entre duas variáveis, x e y, por exemplo. Tá. Então, e aqui começa a parte de probabilidade. Também, assim, também esqueci de perguntar para vocês, se chegaram a ver o teorema de Bayes, ou seja, a regra de probabilidade total e o teorema de Bayes ou não? Probabilidade condicional e a probabilidade de Bayes, vocês chegaram a ver ou não? Aqui, a probabilidade condicional e independência, tá? E teorema de Bayes. Vocês chegaram a ver isso ou não? Nossa, professor, essa parte aí também não lembro se a gente viu, não. Pelo menos não por nome. Achei estranho, não me fez lembrar nada. Tá, então o teorema de Bayes é estranho e o probabilidade condicional também é estranho, então. É isso? Isso, gente. Probabilidade condicional e teorema de Bayes, ambos são estranhos para vocês? Acho que sim, professor. O condicional ele passou mesmo, professor. Só que eu não me recordo também não. Que eu tenho anotado aqui, ele passou. Tá, a probabilidade de A, dado que o evento B ocorreu. Isso mesmo. Variáveis aleatórias, vocês chegaram a estudar? Sim, é discreto. Contínua, não? Eu não vejo... acho que sim, professor. Acho que sim. Se vocês viram normal, a normal é uma variável aleatória discreta, né? Desculpa, contínua. A gente viu, sim. Normal é uma variável aleatória contínua. Tá? A discreta seria binomial, por exemplo, e a aleatória contínua seria uma normal. Tá? Por exemplo. Tá, e eu vou perguntar para vocês, distribuição de Bernoulli, viram sim ou não? Vocês não lembraram, é só dizer não. Não lembro. Não lembro. Tá. Binomial. Não lembro. Poisson. Nunca ouvi falar. Normal. Sim. Sim.
Mas, enfim, essa outra apostila, ela detalha mais, tá? Eu vou deixar essas duas, tá? Disponíveis, mas, assim, a principal é essa Fundamento Estatística, que tem, assim, a abordagem que eu prefiro para a gente poder continuar daí, tá? Porque a parte de... Eu acho que probabilidade, eu não sei se eu vou usar a parte de probabilidade daqui, para aleatórios, ou se eu vou utilizar do livro do Shawn. Eu ainda estou decidindo isso. Tá? Hora eu uso um, hora eu uso o outro, às vezes eu vario. Então eu vou ver se essa parte de distribuição e variável eu vou utilizar outro livro, mas aqui, por exemplo, tá, esse capítulo 1, que é a estatística descritiva, isso aqui seria o mais detalhado do que está aqui no capítulo 1 e 2. Tá? Mas, enfim, o principal é fundamento estatística, e a gente vai estar utilizando esses slides aqui, tá? Que eu achei que é bem útil, que dá para eu pontuar os principais pontos que vocês devem se lembrar ou devem tentar aprender para a gente seguir daqui em diante. Qualquer dúvida que vocês encontrem vendo na internet, me perguntem. Eu estou aqui para isso, para tirar dúvidas de vocês, tá? Então, introdução. Diariamente, os meios de comunicação apresentam informações estatísticas. Tá? Por exemplo, média móvel. Você sabia que isso aqui é uma estatística? Na realidade, é uma série temporal. Quando a gente fala de média móvel, é uma série temporal, ou seja, de casos de infecções de Covid, casos de morte. Eles estão toda hora eles estão falando, olha, a média móvel de mortes dessa semana, tá, dos últimos 7 dias, tem sido, sei lá, de 80 pessoas. Vocês estão vendo isso no jornal, não estão? Sim. Sim. Isso é o que a gente chama de série temporal. Isso é estatística. Tá? Um ramo específico da estatística trata de série temporal. Tá? E porque é uma série. São vários dados, vários dias seguidos sobre mortes, ou infecções, etc. Tá? Então, ou eleições. Eu já dei o exemplo de eleições para vocês. Tal candidato A tem 40% das intenções de voto, o candidato B tem 30% das intenções de voto, e aí fala também com um erro de 2,5 pontos para mais ou para menos, tá? Isso já é um primeiro dado, tá? O segundo dado que ele fala e essa pesquisa foi feita com 95% de confiança. Isso já é um outro dado que nós temos, a gente vai estudar isso mais adiante. Mas vocês devem ter ouvido falar isso também no jornal, certo ou não? Tem gente, vocês então... Sim, sim. Então Bernoulli tem no caderno. Essa Bernoulli é aquele do fracasso e sucesso, professor? Moeda. Isso aí. Se eu estou interessado em número de caras, tá? Eu jogo a moeda, tá? Uma moeda pro alto, 50% de chance da cara ou coroa, desde que seja uma moeda honesta, tá? Ou não, o que a gente chama de moeda honesta quando tem 50% para cada um. Tem as moedas desonestas, que tende a cair mais um lado do que o outro, tá? Por exemplo, no cassino, eles podem adulterar a moeda, ou pode ser um erro de fabricação da moeda, que ela vai pesar mais para um lado do que para o outro, e aí ela tende a dar mais um lado. Então, quando a gente fala de moeda honesta, porque tem probabilidade de 50% de cada um, de cara ou coroa. Né? E aí a questão é essa, sucesso ou fracasso. Tá? Se a cara for porque você quer medir, tá, o número de caras, então quando dá cara é sucesso, quando dá coroa é fracasso. É isso aí mesmo. Tá? Então, deixa eu só ver se tinha uma mensagem aqui, porque como eu não olho, deixa eu só ver se tem uma coisa que passou batido. Qualidade condicional acho que vivo sim, mas não me recordo. As duas, não sei. Estudamos contínua, porém não utilizamos, eu acho. A contínua é o caso da normal, Ian. Então, se você utilizou a contínua, a normal, se você viu a distribuição normal, então a normal é a distribuição contínua, ou seja, uma variável aleatória que tem distribuição normal é uma variável aleatória contínua. Tá, beleza. Então, a análise estatística permite colocar limites à incerteza.
Tá? Algumas das coisas que vocês vão estar vendo aqui vão lembrar um pouquinho sempre o vídeo, tá? O vídeo que vocês assistiram. Tá? Conceito importante, população. Tá? População, tá? A gente, na realidade, tem duas especificações de população. Tá? População-alvo e população amostrada. Tá? O que seria a população-alvo? Tá? Por exemplo, seriam os alunos que fazem métodos quantitativos no período 2022/1. Tá? Essa é a minha população-alvo. Eu quero só estudar vocês. Ninguém mais. Não me interessa as outras turmas de contabilidade, não me interessa a UFES, me interessa só vocês. Vocês são minha população-alvo. E, dentre vocês, eu posso escolher uma amostra, né? Vamos supor, 6 pessoas, 7 pessoas, 8 pessoas, tá? Porque nem todo mundo vai estar, por exemplo, nem todo mundo vai estar presente aqui à aula, né? Então, como é que eu vou, se eu dissesse, olha, eu quero pesquisar toda a minha população-alvo, vai ser possível? Se tem gente que nunca aparece à aula, por exemplo? Não vai ser possível. Mesma coisa vocês pensam no caso do censo. Todo mundo aqui sabe o que é o censo populacional feito pelo IBGE ou não? Sim. O que seria? Você poderia me dizer o que seria esse censo? Você já respondeu ao censo? O que seria o censo populacional? Hein, gente? O que seria o censo populacional? Uma pesquisa para identificar as características da população, né? Perfeito. Mas de toda a população? Não, uma amostra. Mas... Censo. Cuidado, porque censo, a palavra censo, na realidade, quer dizer a população inteira. Na prática, censo é isso. Tá? Você tem uma pesquisa, deixa eu colocar para vocês aqui. A PNAD é a antiga pesquisa que acabou, é feita pelo IBGE, e tem a PNAD-C, tá? Que é o vigente. Agora, o que quer dizer PNAD? Tá? É pesquisa. Como é que eu vou fazer isso? Mas aqui não, mais fácil abrir o. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Então, a PNAD é uma pesquisa amostral. Tá? Já o censo não é. O censo, na realidade, a palavra censo quer dizer isso. A gente vai buscar pesquisar a população inteira. Se é possível, não. Por quê? A gente vai entrar em vários detalhes. Quando se faz um censo, você vai ter um erro por não resposta, porque você não vai conseguir pesquisar todo mundo na prática. Algumas pessoas vão se recusar a responder, a lhe atender, ou não vão estar em casa, ou vão estar em viagem, não vão estar na sua residência fixa, porque você não sai pesquisando pessoas que que estão no hotel, por exemplo, tá? Que estão, por exemplo, não vão estar na sua respectiva residência, mas vão estar em outra cidade, por exemplo, no hotel, nesse período, e não vai ser pesquisado. Então, tem tem vários tipos de erros que podem se cometer no censo, mas a palavra censo quer dizer o seguinte: pesquisar a população inteira. Tá? Então, desculpa. Ian, pode continuar. Sobre o porquê que... Sim, sobre o que seria, então? Quando você já foi entrevistado por alguém do IBGE? Não, pior que não. Provavelmente, talvez aconteça esse ano. Né? A gente vai ter o censo agora, que na realidade era para ter sido feito em 2 anos atrás, 2020, mas por conta da pandemia, falta de orçamento, entre outras coisas, foi adiado para 2021, depois 2022, e agora deve estar tendo sim, até porque o IBGE já fez concurso agora para, 150 mil pessoas, 200 mil pessoas, que são os recenseadores, as pessoas que vão a campo pesquisar domicílio a domicílio, as pessoas que vivem em cada domicílio lá, quantas pessoas moram lá, quais são as características de idade, enfim, social-demográficas, né? De idade, renda. Vou perguntar para vocês quantos quartos tem na sua residência, quantos banheiros tem, quantos micro-ondas tem, quantas geladeiras, quantas televisões tem, se tem mais de uma geladeira ou não.
Então, eles perguntam muitas coisas, tá? E você tem, na realidade, dois tipos de questionário que pode ser aplicado, tá? Tem o questionário padrão, né? Que você vai perguntar para a maioria das pessoas, que leva menos tempo, provavelmente uns 10 minutos, tá? Eu não me lembro agora o tempo que se leva, mas você tem ainda o questionário ampliado. Supõe aí, a cada 10, 20 domicílios, eles vão pegar um ampliado que é bem maior, que leva cerca de 20 minutos, 25 minutos para responder, tá? Então, é um questionário bem maior. Então, aí sim, essa parte do ampliado, obviamente, você não vai estar perguntando todo mundo. Então, essas perguntas específicas seriam realmente por amostra, não seria a população inteira. Tá? Alguém aqui já foi entrevistado por alguém do IBGE ou não? Na realidade, essa pergunta do Enem, o que acontece? Isso é uma investigação sociodemográfica também, porque, na realidade, qual é o objetivo? Nenhuma pesquisa é perfeita. Tá? Vocês, por exemplo, muitas vezes não vão responder quando o cara do IBGE for. Pode ser seu pai ou sua mãe, ou se os dois trabalham, aí pode ser a avó de vocês, ou a diarista, sei lá, a diarista de vocês. Então, qualquer pessoa que esteja na residência pode responder. Tá? Enfim, só estou falando um pouquinho que é bom vocês saberem como é que são essas pesquisas. E aí é que está o grande problema. Por exemplo, se chegarem para vocês e perguntarem qual é a renda do seu pai, qual é a renda da sua mãe, muitos aqui talvez não saibam, não vão saber dizer qual é a renda dos seus pais. E aí a avó, por exemplo, se for a avó de vocês que responderem lá, não vai saber. A diarista, menos ainda. Tá? Então, por isso que existem problemas na qualidade da informação. Tá? Porque muitas vezes a pessoa não vai ter noção dessas informações. Por exemplo, que nem a questão do número de filhos que você teve. Se você, por exemplo, teve um filho que nasceu... Lucas, você falou alguma coisa? Lucas Menezes. Quer falar alguma coisa ou não? Acho que ele deve ter esquecido o microfone aberto. Tá. Pronto, já desativei. Tranquilo. Então a questão é a seguinte, por exemplo, filhos nascidos vivos. Porque, por exemplo, a pessoa, a mulher, por exemplo, pode ter um filho que, por exemplo, ao nascer já nasceu natimorto, na verdade, já nasceu falecido. Ou então sobreviveu 1, 2 dias e aí faleceu. Isso faz diferença para o IBGE, tá? Se nasceu natimorto, se sobreviveu e faleceu nos primeiros 7 dias, nos primeiros 30 dias, porque aí tem a questão da mortalidade infantil. Né? Enfim, a pesquisa do IBGE também vai ver questão de migração, se você estava residindo nessa mesma cidade há 5 anos atrás ou não. Então, tem vários componentes, tá, que eles estudam. Então, normalmente, estuda demografia. Existe basicamente demografia feita de 3 ramos distintos. Um é mortalidade, tá, que estuda a mortalidade das pessoas, tá? Ou, consequentemente, a sobrevivência, que um é inverso do outro. Tá? A segunda componente seria fecundidade, que seria o número de filhos, né, que as mulheres têm, se isso está repondo a população ou não, se isso tende a repor as pessoas que morreram, ou se são mais ou menos, ou seja, a população tende a declinar, a aumentar, ficar estável, o que acontece. E tem o terceiro fator, que é de migração, tá? Porque você pode ter, por exemplo, se você tiver uma alta mortalidade, uma baixa fecundidade, e aí você tem uma tendência a população cair, mas se você tem uma migração muito grande para aquele local, essa população pode não só estabilizar, mas pode aumentar também por conta da migração. Então, a demografia é feita por esses 3 grandes componentes. E o IBGE, ele vai estar interessado em todas as informações sociodemográficas das pessoas,
que aí servem para as políticas públicas. Só que o IBGE não é a única fonte de dados. Por exemplo, o censo é feito a cada 10 anos. Tá? Você vai fazer políticas públicas com informação de 5 anos atrás, 7 anos atrás, 10 anos atrás? Não vai. Por isso que existe essa PNAD, tá? Que é a pesquisa por amostra de homicídios, que é contínua. Tá? Isso é feito durante o ano inteiro, com um determinado número de homicídios. Você tem, por exemplo, o Enem, que falaram aqui, que eles pedem essa informação de vocês. Isso é um banco de dados que pode ser utilizado para verificar se para aquelas pessoas, naquelas faixas etárias que normalmente de interesse. Peraí, será que o dado do IBGE está batendo com esse dado do Enem para essas pessoas da mesma faixa etária? Então, na realidade, você tem diferentes fontes de dados que você pode pesquisar, tá? E você pode confrontar para ver se os dados estão fazendo sentido, se estão batendo ou não estão batendo. Aonde eu quero chegar com isso? Com isso tudo que eu falei da pesquisa do IBGE, tá? É importante você saber o que é população, o que é amostra, porque vocês, se forem para a área de auditoria, vocês vão pegar lá o relatório de demonstrações contábeis, etc., e vocês vão elencar, olha só, você vai receber o parecer do auditor interno, né? Você vai analisar aquilo, e você vai ver quais são os pontos de maiores riscos ali, tá? O que pode afetar a empresa, as demonstrações contábeis da empresa, o que pode afetar, enfim, possíveis, o que poderia levar você a crer a erros em determinados lugares. Então, você vai elencar possíveis problemas e vai pegar amostras. Porque você não vai analisar as demonstrações contábeis da empresa tudo de novo. Você não vai fazer isso. Você vai pegar amostras, tá? Daqueles elementos contábeis para verificar, vem cá, esses dados que eu recebi estão fazendo sentido ou não estão? Conseguiram entender ou não? O propósito da parte de amostragem. Sim, sim. Tá? Então, é isso que é importante, por isso que a gente, para amostragem, precisa entender esses conceitos. Tá? Então, população-alvo, tá? Toda a população que eu estou interessado. Pode ser essa turma, pode ser a UF, pode ser a cidade do Rio, pode ser o estado do Rio, pode ser algumas cidades específicas, tipo Rio, Niterói, São Gonçalo, pode ser só a população feminina, só a população masculina. Então, população-alvo é definida pelo meu interesse de pesquisa, por qual a população que eu quero pesquisar. Dentro dessa população, eu vou pegar a população amostrada, ou seja, uma amostra dessa população. Então, surge a necessidade de observar uma amostra. Amostras aleatórias e amostras não aleatórias. Esquemas de amostragem aleatória, você tem a amostragem simples aleatória, a amostragem estratificada e a amostragem por conglomerados. A gente vai ver isso mais adiante com mais cuidado, mas vocês já escutaram falar desses termos? Algum deles ou nenhum deles? Amostragem simples aleatória, isso também é conhecido. Na verdade, a amostragem aleatória simples, AAS, tá? Na verdade, a gente chama de AAS, amostragem aleatória simples, a amostragem estratificada e a amostragem por conglomerados. Já ouviram falar ou não? Já ouvi falar da simples. Só da primeira oficina. Tá. Tipos de dados. Dados categóricos, tá? Podem ser dados nominais, dados ordinais. Tá? Os dados também podem ser numéricos, tá? E dentre eles podem ser discretos ou contínuos. Tá? Isso também vocês estudaram ou não? Sim, sim. Mas aí não era variável qualitativa? É alguma coisa simples? Que tem a variável qualitativa nominal e ordinal? Vou entrar aqui na página 9. Eu estou fazendo aqui, mostrando isso, para justamente quem tiver dúvida já pode consultar aqui. Olha só, esse aqui no livro, dados categóricos. Dados categóricos ou qualitativos são aqueles cujos... Deixa eu aumentar aqui. São aqueles cujos valores possíveis são categorias ou características não numéricas. Tá? E aí eles podem ser divididos em ordinais ou nominais, dependendo da existência ou não de uma ordem entre os valores possíveis. Como exemplo de dados ordinais, tem-se o estágio da doença. Tá? Por exemplo, câncer, estágio 1, 2, 3.
Normalmente, quanto maior o estágio, pior é a doença, tá? Então, existe uma ordem aí. E de dados nominais, por exemplo, o sexo do indivíduo, tá? Se é masculino ou feminino, tá? E o tipo sanguíneo, tá? Você também, por exemplo, o sangue O não é melhor que o sangue A, nem o A é melhor que o O, tá? Ou também outro exemplo, apesar de que eu sei que alguns de vocês aqui podem contestar, mas, por exemplo, a situação do status civil, por exemplo, se você é solteiro, casado, divorciado, não existe uma coisa que seja melhor do que outra. Apesar de que alguns aqui eu tenho certeza que vou refutar, né? Mas, a princípio, não tem ordem do que é melhor. Se é melhor ser solteiro, é melhor ser casado, é melhor ser divorciado, tá? Dados numéricos, tá? Os dados numéricos são chamados de quantitativos, tá? Podem ser discretos ou contínuos. Discreto, tá? Por exemplo, um ranking, poxa, ele foi o primeiro, o segundo, o terceiro, enfim, tá? Contagem, você pode usar isso como contagem de eventos. Por exemplo, uma cara, duas caras, três caras, tá? E contínuos, por exemplo, pi, 3,1415, é um número que continua, nunca para, mas isso é só um exemplo de número que não termina. Mas, por exemplo, qual é o seu peso? Você diria, alguns diriam, por exemplo, 70 quilos. Outro diria 70,5 quilos. Se você pegar realmente uma máquina muito precisa, na verdade você pode ter 70,54378 quilos. Estão vendo que esse número vai crescendo, a gente pode pegar cada vez um número mais e mais preciso. Então, é essa a diferença de um número contínuo, tá? Ou discreto. O discreto é, por exemplo, qual é o seu, qual a sua idade em anos? 25 anos, tá? Então, é um número, 25, tá? Porque eu pedi que você me dissesse a sua idade em anos. Eu não pedi a sua idade exata. Se eu quiser a sua idade exata, seria, por exemplo, 25,43,895 anos, por exemplo. Tá? Então, essa é a diferença entre os dados numéricos discretos e contínuos. Aqui, distribuição de frequências. Frequência absoluta é o Fzinho. Você vai ter Fzinho 1, Fzinho 2, Fzinho K. Observar que, que se N representa o tamanho da amostra, então, a soma das diferentes frequências absolutas, tá? Vai ser o somatório de FI, onde I varia de 1 até K, que é igual a N. Tá? Frequência relativa. Reparar que a frequência relativa é o quê? A frequência absoluta de I, tá? Da amostra I, dividido por N, que é o número de elementos da amostra. Então, a gente tem frequência relativa dessa forma. Vocês se lembram disso, da frequência absoluta relativa ou não? Eu não me lembro, professor. Tá, eu vou mostrar isso em forma de exemplo. Vocês vão ver mais tarde. Mas eu primeiro quero fazer a parte da teoria, depois eu me concentro nos exercícios. Então, eu tenho duas opções. Tabela de distribuição de frequências não agrupadas, dados categóricos numéricos com poucos valores possíveis, ou tabela de distribuição de frequências agrupadas, dados contínuos. Então, tabelas de distribuição não agrupadas. Então, não agrupadas aqui é um exemplo. Veja, aqui está a classificação pelo nível educacional, tá, das pessoas que foram pesquisadas. Fundamental, médio, superior e pós-graduação. Então, 11 indivíduos têm o nível fundamental completo. 105 indivíduos, o nível médio completo. 25 indivíduos, o nível superior completo. E 4 indivíduos, o nível de pós-graduação completo. Tá? Então, se a gente somar esse 11, mais 105, mais 25, mais 4, tem que dar 145. Tá? São as frequências absolutas. Aqui a gente tem que a soma das frequências absolutas vai dar o N, ou seja, o total de elementos. É isso que a gente estava vendo aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Frequência relativa. A frequência relativa, nada mais do que seria
percentual de pessoas que têm o nível fundamental completo, percentual de pessoas que têm o nível médio completo, nível superior completo e pós-graduação completa. Como a gente calcula esse percentual? Tá? Seria 11 pessoas dividido pelo total 145. Veja, dá 0,07586. Tá? Aqui, na realidade, ele não fez uma coisa muito boa. Ele arredondou para a segunda casa decimal. Nunca recomendo fazerem isso. É sempre bom trabalharem com 3, 4, 5 casas decimais. Tá? Então, eu diria que a resposta correta aqui deveria ser pelo menos 0,0759, por exemplo. Tá? 4 casas decimais. Vocês estão conseguindo chegar a minha calculadora aqui ou vocês querem que eu dê um zoom? Dá para ver, professor. Dá para ver. Tá ótimo. Nível médio, mesma coisa. 105 dividido por 145. Tá? 72% aproximadamente. Superior, 25 dividido por 145. Dá aproximadamente 17%. E 4 dividido por 145 dá aproximadamente, não é 3, seria 0,0276, por exemplo. Tá? Então, na realidade, isso aqui não é exatamente o percentual, porque isso aqui está expresso em termos unitários. Tá? Vocês que viram matemática financeira comigo, tá? Vocês sabem que você pode expressar isso de forma percentual ou unitária. Aqui, por gentileza, sempre coloquem em formato unitário, nunca em percentual. Tá? Então, apesar de dizer 8% para facilitar, às vezes, na hora de falar, você não vai colocar 8%, você vai colocar 0,08, tá? Porque é uma frequência, não é um percentual propriamente dito. Tá? Então, você vai usar em forma unitária. Alguma dúvida até aqui ou não? Não, professor, de boa. Tabela de distribuições não agrupadas, tá? Então a gente continua em não agrupada ainda, tá? Agora aqui um outro exemplo, a gente seguindo um pouquinho mais adiante. Então aqui você tem diferentes idades, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Aqui você tem a frequência absoluta, tá? Vamos verificar se está batendo. 16, mais 39, mais 23, mais 28, mais 39, dá 145, tá certinho. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. Aqui, se você somar esses percentuais que são expressos de forma unitária, se você somar tudo isso, isso dá 1, né? Se você soma todas essas parcelas de quem está no fundamental médio, essa soma final tem que dar 1. Se você somando isso tudo e não dá 1, é porque você fez alguma coisa de errado. Tá? Então, aqui, se a gente pegar 16 por 145, dá 0,11, e assim por diante, conforme eu expliquei para vocês. Tá? O Fzão é a frequência absoluta acumulada. Tá? Vejam, como esse aqui é o primeiro elemento, você vai acabar repetindo o primeiro elemento aqui, 16. Porém, como aqui é 39, você vai ter que somar 39 com 16 e vai dar 55. Veja, 16 mais 39 dá 55. Tá? 55 mais 23 vai dar o 78. Então, aqui é a frequência absoluta acumulada. Se você está acumulando a cada idade, o valor final tem que bater com o seu total de elementos, né? Não é isso? Você está acumulando cada faixa para frente, então o seu final tem que bater com o número de elementos. Esse outro Fzão, Rzinho, seria a frequência relativa acumulada. Mesma coisa, só que agora feita com esse FRzinho aqui. Aqui é 0,11, você vai repetir. Aqui é 0,27, então você vai somar com 0,11, vai dar 0,38, e assim por diante. E aqui tem que ser no final, obviamente, 1 também, tá? Que nem esse valor final aqui. Então, por exemplo, se eu der na prova, por exemplo, essa tabelinha, vai ter itens faltando aqui, aqui ou ali, e aí vocês vão ter que calcular, sabendo as regrinhas de cálculo, como é que funciona, qual o valor que, enfim, por exemplo, deveria estar aqui. Você poderia omitir isso, mas aí você saberia, olha, frequência relativa. Tem várias formas que você pode olhar. Se você tiver esse aqui,
Tá? Então, e o total você pode calcular como 23 sobre 145. Se você tiver essa frequência acumulada, tá? No das 7, frequência acumulada em idade 8, poderia ser a subtração desses dois, 0,54 menos 0,38, que dá 0,16. Então, existem diferentes formas de você conseguir preencher, digamos assim, os dados faltantes numa eventual tabela. Alguma dúvida? Nenhuma, professor. Se você cobrar isso. Se for, a prova tem que ter algumas questões mais fáceis, né? Então, assim, Essa aí vai ser só para começar, né, professor? isso é para começar, né? A coisa vai piorando. Então, tabela de distribuições agrupadas. Então, antes a gente estava tratando de não agrupadas, agora é de agrupadas. Se n é o tamanho da amostra, então a amplitude total, veja, isso é um conceito importante, amplitude total, tá? Amplitude total, que é denominado pela letra A, razão, vai ser o valor máximo menos o valor mínimo da sua amostra. Número de classes e intervalos, tá? Essa seria uma fórmula de você calcular o número de classes ideal, tá? Seria 1 mais 1,33 vezes ln de n, tá? Onde n é o número de elementos. Então, você vai calcular ln de n, multiplicar por 1,33 e somar 1, tá? E aí você vai ter o número de classes. Porém, por exemplo, eu já posso especificar para vocês, olha, eu quero que vocês façam isso em 5 classes. Então, você não tem que especificar, calcular o número de classes que já foi dado, né? Você vai ter que fazer os cálculos com base nisso. Número de cada intervalo, tá? Vai ser um delta que vai ser igual a A sobre NC, tá? Vai ser o tamanho de cada intervalo. Mas, por exemplo, pense bem, se eu tenho amplitude, eu tenho o número de classes, tá? Faz ou não faz sentido? Você vai dividir em intervalos iguais, esses intervalos não vão ser um maior do que o outro, vão ser intervalos iguais, tá? Então, se os intervalos são iguais, nada mais é do que a diferença entre o mínimo e o máximo dos valores que você tem, dividido pelo número de classes que você vai querer dividir. Então, você vai ter essas distribuições desses valores por cada intervalo de valores estabelecido. Isso quer dizer o quê? Que vai ter igual número de valores em cada intervalo? Não, claro que não. Você pode ter, por exemplo, se eu tivesse uma amostra aqui, por exemplo, com 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, depois 30, 31, 32. Você vai ter um intervalo aí que vai ter valores bem mais concentrados, né? Então, enfim, mas a questão é que você vai dividir normalmente nesses intervalos, que podem ter valores ou podem não ter valores em cada intervalo. Enfim, e aí você vai construir diagramas tipo histograma, ou diagrama de dispersão, enfim, o que for pedido para você poder mostrar, basicamente, graficamente, como esses dados estão distribuídos. Ô, professor, Pode falar. o outro professor lá sobre essa parte de intervalo, ele não cobriu, tipo, ele falou que não fazia tanta diferença se eu pulasse de 2 para 10, por exemplo. Entende? Naquele seu exemplo de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Uhum. Ele disse que para ele não fazia tanta diferença. Como Tanto assim que não faz diferença? não, tipo, poderia pular, dependendo da quantidade de dados, você podia pular bastante para formar o histograma. Em vez de fazer um histograma tipo de 2, 4, 6, 8, dentro desse intervalo, entende? Mas ele também ensinou uma fórmula pra gente, caso a gente quisesse Sim. fazer um intervalo de acordo, exatamente de acordo com o que tinha ali. Aline, a sua voz está muito baixa, não estou conseguindo te escutar. É porque eu tô sem fone, tá dando pra ouvir melhor agora? Agora está melhor, pode falar. Agora você colocou. Então, o professor, ele também ensinou uma fórmula pra gente conseguir fazer o intervalo mais de acordo com a quantidade de dados que tinha na questão. Não Aham. necessariamente, eu quero fazer de 10 em 10, de 5 em 5. Entendi. Sim, porque justamente essa é a diferença que a gente acabou de ver, né? Que a gente tem dados agrupados e não agrupados. Se você não está agrupando, você vai estar desenhando esses dados da forma como eles estão. Você não vai precisar criar intervalos, não vai precisar distribuir isso. Você vai desenhar da forma como está.
Então, por isso que a gente viu aqui dados não agrupados, quer dizer, pulei, já passei demais. Tá? Dados não agrupados, vejam, aqui os dados não estão agrupados, certo? Não estão agrupados esses dados aqui. Então, por idade. Agora, aqui eu estou agrupando esses dados, tá? Por classe, por exemplo, idade de 0 a 8, idade de 8 a 16. Eu estou criando um intervalo de idades e aí sim eu preciso saber quantas pessoas estão dentro desses intervalos. Essa é a diferença entre uma distribuição agrupada e não agrupada. Não, sim. Ele falou sobre isso também, professor. É que, tipo, eu tava salientando que ele não se importava tanto. Aí eu não sei o senhor. O senhor, tipo, se o senhor cobrasse numa prova, o senhor gostaria de ser, tipo, como eu posso falar? Meticuloso, por exemplo. Assim, mas eu não entendi como assim ele não se importava. Você podia Não, eliminar aqui nos seus tipo, dados, eu não por entendi. exemplo, ele deu uma lista com muito dado, tipo, para fazer um intervalo, para fazer um histograma. Era muito mesmo. E ele não cobrava que se fosse exatos. Por exemplo, saía do 2 para o 10. Podia sair do 2 para o 14, entende? Não Ah, precisava usar a fórmula. então basicamente é o seguinte, ele não queria, ele falou que não precisava usar todos os dados disponíveis, usava só parte deles para desenhar o histograma, é isso? Isso. Ah, sim, claro, porque a questão é a seguinte, olha só, porque daria muito trabalho você desenhar à mão com todos os dados. É diferente de pegar aqui, jogar no R no Excel, ele faz na hora, entendeu? Fazendo à mão, pô, dá um trabalho muito grande. Então, na realidade, ele queria, ele falou, olha, pode usar alguns dados, vai pulando alguns, por quê? Para você ver a tendência e você conseguir construir o gráfico. Você não precisa saber todos os pontos para conseguir calcular o gráfico de tendências. Mas se você pegar um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, você consegue desenhar. A curva pode não estar perfeita, não vai ter uma inclinação maior aqui ou menor aqui, mas se você tem alguns dados, você já consegue ter a tendência. É por isso que o gráfico é de dispersão que ele falou, para você ver a tendência do gráfico, entendeu? Por isso que você pega uns pontos, não precisa pegar todos. É diferente. Aqui você não está usando Excel, primeiramente. Então, não importa quantos dados eu der, eu posso dar 100 dados, 1000 dados, não faz diferença. Entendi, professor. Tá? Então, vocês vão estar usando Excel para desenhar. Eu não vou pedir para ninguém desenhar a mão aqui, não, pelo amor de Deus. Se a gente está tendo aula por videoconferência, assim, minimamente dá para vocês fazerem no Excel, né? Não preciso exigir que vocês façam na mão. Alguns cálculos, claro, que vocês vão ter que fazer na mão, mas tem muita coisa que vocês vão fazer no Excel. Tá bom? Tá bem. Então, aqui está a distribuição agrupada, a gente tem a idade 0 a 8, 8 a 16, 16 a 24. Vejam, cada intervalo tem o quê? 8, certo? Vejam, 0 a 8, 8 a 16, 16 a 24, está sendo 280. Então, cada intervalo é de 8 unidades, tá bom? A frequência, a gente dado, a gente pegou dos elementos aqui que saiu contando e conseguiu montar essa primeira coluna, tá? Ou seja, tem 815 dados. E o restante, tudo a gente pode calcular por conta própria. Eu já mostrei para vocês como calcularem a frequência relativa, a frequência absoluta acumulada, a frequência absoluta acumulada e a frequência relativa acumulada. Tá? X'. O que é esse X'? Alguém sabe? Vendo esse valor aqui e vendo esse intervalo, a mesma coisa aqui e aqui, será que alguém consegue adivinhar o que é X'? O ponto central entre o intervalo. Exatamente, o ponto central do intervalo. Tá? X' é o ponto central do intervalo. Agora aqui, tabela de distribuições agrupadas, intervalos de tamanhos diferentes. Aqui, os tamanhos são diferentes. Por exemplo, 0 a 5, 5 a 10, 10 a 16, só o 16, só o 17, 18 a 20, mas isso não é muito usado. Normalmente, a gente vai usar, a gente se usa mais a distribuição agrupada com intervalos iguais. Tá? Gráficos de setores. A gente tem esse determinado tabela de dados, tá? A gente quer a distribuição do grau de instrução de funcionários. E o gráfico de setores seria isso aqui, ó. Tá? Por exemplo, o nível médio é essa área aqui. Deixa eu só aumentar aqui. Tá?
Então, nível médio está aqui, fundamental está aqui, pós-graduação está aqui, superior está aqui. Bom, em inglês, isso aqui seria um gráfico também de... aliás, em português também seria gráfico de pizza, né? Gráfico de pizza. Em inglês seria um pie chart. Seria um gráfico de... Pie como você fala em português? Torta. Torta, isso, obrigado. Então seria um gráfico de torta, tá? Mas aqui no Brasil a gente chama gráfico de pizza. Então, esse é o gráfico do setor de distribuição do grau de instrução de funcionários. Então vamos abrir aqui só o Excel para a gente começar a ver algumas coisinhas aqui. Ô, professor, só pode ser utilizado o gráfico pixel ou o gráfico coluna também é permitido? Não, você usa o gráfico, assim, depende do que você quer fazer e depende do que a questão pedir, tá? Então não existe algum jeito certo ou errado de fazer. Você pode fazer um gráfico de inspeção, um gráfico de pizza, um box plot, tem várias coisas aí que vocês podem ser solicitadas ou vocês podem preferir, de acordo com a necessidade de vocês. Tem como fazer um Blockspot no Excel, professor? Eu descobri isso na realidade semestre passado. Uma aluna minha me falou que pode. É porque a questão é a seguinte, inclusive, para você ver, eu também aprendo muitas vezes de vocês. Por quê? Eu tinha passado um vídeo de como fazer boxplot no Excel, né? Mas fazendo, como se fala, algumas gambiarras. Tem um vídeo que explica como fazer. Mas por que isso? Até o semestre retrasado, eu estava utilizando o Office 2007, muito, muito antigo. Tá? E no semestre passado eu me atualizei um pouquinho e coloquei o Office 2016. Tá? Eu sei que nos Office mais novos, todos têm. Tá? Acho que desde 2012 tem. Eu descobri isso. E, aliás, a razão porque eu tenho 2016 é porque eu tenho o Windows 8. Porque eu nem posso ter o Office mais novo de 2016, porque para isso teria que ter o Windows 10 aqui no computador. Mas a questão é que tem no Excel, se você tiver qualquer Office 2012 em diante, vai ter isso. Eu vou mostrar para vocês. Então aqui, olha só. A gente tem aqui na parte inserir. Deixa eu usar a lupa. Peraí. Tá, então aqui, eu estou no campo, cliquei nessa aba inserir, tá? Gráficos, tem gráficos recomendados de acordo com o que você quiser. Vamos supor que eu tivesse dados aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu posso selecionar esses dados aqui, clicar em gráficos recomendados, e ele já vai me recomendar determinados tipos de gráficos. Vejam, tem esse aqui, gráfico de barras, gráfico de colunas, gráfico de barras, aqui tem linha, esse aqui seria dispersão, a diferença desse para esse outro é que esse aqui não tem grade, esse aqui tem uma grade que você consegue visualizar melhor cada ponto, tá? Você tem esse aqui, esse seria uma gráfico de Pareto, confesso que eu nunca usei na vida, e se você quiser clicar, você tem todos os gráficos, aí você pode escolher o que você prefere, tá? Você poderia também ter clicado aqui, ó, inserir gráfico de colunas ou de barras, inserir gráfico de hierarquia, inserir gráfico de radar, superfície, ações, funil ou cascata, inserir gráfico de linhas ou de áreas, inserir gráfico de estatística, inserir gráfico de combinação, inserir gráfico de pizza ou de rosca, que ele está chamando de rosca também, confesso que eu nunca tive ouvido falar nesse termo aqui, e inserir gráfico de dispersão ou de bolha, tá? Então, deixa eu ver esse aqui de estatística, por exemplo. Estatística aparece aqui, ó, histograma, tá? Pareto, nunca usei isso na vida, mas o histograma é essencial para vocês. E tem essa caixa estreita. Caixa estreita é justamente o boxplot. Tá? Vejam aqui embaixo, ele está mostrando o boxplot aqui. Tá? Aqui na tela, aqui embaixo. Voltei agora aqui no gráficos recomendados, todos os gráficos. Vejam, aqui eu tenho histograma. Também eu posso ver por aqui. Caixa e caixa estreita. Veja, isso aqui seria um boxplot.
Só que você tem que fazer algumas modificações aqui na hora que você clica nisso aqui. Você pode fazer algumas modificações para ele ficar melhor, para aparecer o valor que está aqui da mediana. Tá? Todo mundo sabe que essa linha aqui é a mediana ou não? Ou alguém acha que isso aqui é a média? Falem, é hora de errar agora. Ué, mas esse aí não é o primeiro quartil, não, professor? Essa linha aqui no meio? Não, isso aí tá no meio? Essa linha do meio da caixa. Ah, não, isso é, pô. Essa aqui é mediana. Não importa, essa linha poderia estar aqui em cima, poderia estar aqui embaixo, mas essa linha aqui, ó, do meio que está no meio da caixa, às vezes eu acho que o meu mouse de repente está desalinhado com o que vocês talvez estejam vendo. Eu acho que tá desalinhado, professor, porque tá mostrando pra gente a parte de cima. Tá, meu mouse agora eu estou colocando o mouse bem no X. Tá bem em cima do X aqui do gráfico, tá no meio. Não. Não, pra gente aqui tá no 8 ali, bem à esquerda da caixa. Tá. Então é isso que está acontecendo, está tendo algum desalinhamento. Eu já percebi na gravação de aula para vocês, toda hora que eu estou falando determinado ponto aqui, na gravação o mouse está aqui em cima. E aí, pô, eu falei, cara, eu não sei o que está acontecendo, porque para mim estava claro que na aula eu estou mostrando que está aqui, mas na explicação está aqui em cima. Eu realmente não sei o que está acontecendo, tá? Eu realmente não sei o que está acontecendo. Mas, por exemplo, agora meu mouse está em cima do X, tá? Deixa eu pensar aqui o que pode ser. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu usar o touchpad aqui do notebook, vamos ver se funciona, só um minutinho. Ih, está até desabilitado, nem está funcionando. Vou ter que ver depois o que está acontecendo. Mas enfim, para vocês terem ideia, agora meu mouse está exatamente bem no meio do X agora. Então para você está em cima, mas enfim. Tá, então eu vou falar oralmente o que é para ser. Essa linha que está bem no meio, esquece o mouse. Vou colocar só aqui em cima só para visualizar isso. Essa linha que está bem no meio da caixa, essa linha é a mediana, tá? Essa linha pode estar mais acima, mais abaixo, mas a linha que está dentro da caixa é a mediana. A linha que está Deixa eu ver se eu consigo resolver de outra forma. Tá, então essa linha aqui, ó. Cadê o laser, gente? Deve ser isso. Isso. Pronto, então essa linha aqui, ó, é a mediana. Tá? Vocês viram? Tá aparecendo para vocês o laser ou não? Tá sim, professor. Agora tá no ponto certo? Isso aqui, Tá. mediano, tá aparecendo no ponto certo ou não? Sim. Perfeito. Sim. Então, esse aqui é a mediana. Esse aqui embaixo é o limite inferior. E esse é o limite superior, tá? Dos dados. Aqui seria, o que seria essa linha aqui? Alguém sabe me dizer? Primeiro quartil? Essa aqui? De cima? Pode ser a vai também, professor. Hã? A vai, menor de valor de variância, que é maior que a LI, não é? Não, esse aqui é o Q3, né, gente? Esse Ah, aqui- não, é porque eu fazia o meu deitado, professor. Eu estou fazendo em pé. Então, se eu estou fazendo em pé, esse aqui é o terceiro quartil. E esse de baixo aqui seria o primeiro quartil. Porque eu estou fazendo em pé. Se fosse deitado, tudo bem. Deitado seria...
está fazendo deitado, os valores são crescentes assim, certo? Então, se os valores Isso são mesmo. crescentes nesse lado, obviamente esse aqui vai ser o primeiro quartil, esse do meio seria a mediana e esse aqui seria o terceiro quartil. Mas os valores aqui crescem nessa direção. Se os valores crescem nessa direção, aqui é o primeiro quartil, aqui é a mediana e aqui é o terceiro quartil. Ok? Perfeito. Tá? E aqui seria o limite superior e o limite inferior. Como é que calcula o limite superior e o limite inferior? Alguém pode me dizer? Vocês fizeram isso. Vocês têm que saber como calcular o limite superior e inferior, gente. Eu tenho a fórmula aqui, professor. Então me fala. O limite inferior é o quartil 1 menos 1,5, quartil 3 menos quartil 1. Quartil 3 menos quartil 1 é o quê? Aí você acaba com a brincadeira. A diferença interquartílica, tá? Então, a diferença interquartílica, você vai multiplicar por 1,5, tá? Então, essa é a distância, 1,5 vezes a diferença interquartílica, é a distância que vai ser inferior ao quartil 1 e superior ao quartil 3, tá? Esses limites, inferior e superior, na realidade, não necessariamente vai ser isso. Porque se isso for maior, por exemplo, no caso do limite superior, se esse limite superior for maior do que o maior valor, na realidade, o limite superior é o maior valor. Não é mais esse aí. Não é mais não é o Q3 mais 1,5 Q3 menos Q1. Não é. É o valor máximo, na realidade. Se o valor máximo dos seus dados for maior do que esse limite superior, então o limite superior é isso. Mesma coisa para o inferior. Lembram disso ou não? Gente. Eu vou comprar um barulhinho de. Como é que se fala? Aquele bichinho que faz. Quando o silêncio tem silêncio total. Caraca. Grilo? Grilo, isso. Vou comprar uma coisa com barulho de grilo aqui para ficar tocando, gente. Pra ver se você se anima a falar. Pô, eu respondi tanto, professor, que eu pensei, vou deixar os outros falarem. Entendi, tá Eu certo. tenho até medo de responder, porque sempre fica ruim aqui. Não, eu tô escutando bem, pode falar. Mas você lembra dessa regra? O limite superior vai ser, na realidade, o mínimo entre o maior valor da amostra e o limite superior calculado por essa fórmula. Você lembra disso ou não? Assim, bem superficialmente. Eu lembro de ter visto. Tá. Mas é basicamente isso. Então, só uma pergunta. Aqui agora, eu vou passar com esse meu laser aqui em cima do limite superior. Tá passando direitinho ou tá fora de lugar? Tá perfeito, certo. Tá professor. passando direitinho. Por que diabos, quando eu tô no slide, não passa? Eu não entendo. Mistérios da informática. Enfim. Onde que eu tava, gente? Sim, eu tava aqui no Excel. Tá? Então aqui você tem esse. Agora o meu mouse está em cima do termo caixa estreita ou não? O mouse está fora do lugar. Sim. Tá no lugar certinho. Ué. Ah, eu acho que eu já sei, porque esse aqui ele está usando lente de aumento quando eu coloco em cima e quando coloca lente de aumento ele não funciona direito. Tá bom, entendi agora o que aconteceu. Tá. Mas enfim, então aqui você tem todos os tipos aqui, colunas, linhas, pizza, barras, área. Vocês vão escolhendo de acordo com o que vocês precisarem, tá? Vamos colocar aqui histograma, por exemplo, tá? Tá ok. Só que isso aqui não é o tipo de histograma que eu quero. Vocês vão clicar em layout rápido. Que isso, gente? O que está acontecendo?
Ah, claro, isso aqui não são dados de um histograma, né? Isso aqui não são dados de um histograma. Foi uma besteira. Isso aqui, na realidade, é tipo desenhar um gráfico de... coluna agrupada. Tá? Então, aqui, coluna agrupada. Aqui você, nesses layouts, tem diferentes possibilidades, tá? De ficar sem espaço entre as colunas. Enfim, tem basicamente layout 1, 2, 3. Vocês podem colocar diferentes layouts de acordo com a necessidade de vocês. E depois, quando vocês fizerem o gráfico, vocês podem clicar nesse gráfico aqui, tá? Clicar 2 vezes, vai aparecer algumas opções aqui, ó, opções de gráfico, opções de texto, tá? Que tem preenchimento do texto aqui, contorno do texto. Se você quiser editar aqui, por exemplo, o tipo do eixo, você pode clicar aqui e colocar o nome do eixo que você quer, tá? Para o X e para o Y. Se você quiser esses números aqui, esse 1, 2, 3, fique na vertical ao invés da horizontal, você clica aqui nesse eixo e você vai ter aonde que tá? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Nesse caixa de texto, você vai clicar aqui na direção do texto. Em vez de horizontal, vocês vão colocar, por exemplo, ó, girar o texto em 270 graus. Esses números são pouca coisa, mas enfim. Deixa eu colocar aqui. Peraí, tem uma coisa errada, só um minutinho. Pronto, desculpa. Eu não tinha clicado corretamente aqui. Vejam que agora, esses números agora não estão mais na horizontal, estão na vertical. Às vezes é necessário isso quando os seus labels, basicamente, o que está aqui no eixo X, com um texto, por exemplo, algo muito grande. Então, às vezes, pode ser necessário você colocar nessa direção. Então, tem várias coisas que vocês podem fazer aqui no Excel. Tá? Eu só estou mostrando aqui rapidamente, para quem não tem familiaridade, para ver o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Mas eu queria saber, quem de vocês já fez isso e sabe fazer isso no Excel ou não? Pô, isso aí eu sei fazer, professor. Eu tive problema em fazer o histograma no Excel, que ficou igual aquele seu ali, ficou gigante. Eu não sei o que houve. Como é que formata para o histograma ficar perfeitinho, professor? Eu mostro para vocês. Quando eu estiver fazendo exercício com vocês, eu mostro. Tá? Tem aqui. Aqui, deixa eu só ver. Esse tinha. Tá aqui, o histograma, tá? Tá aqui como. Depois eu vou mostrar para vocês como fazer isso aqui. Eu acho que isso aqui vai ser na aula que vem, tá? Tem esse aqui. Esse foi outro exercício. Mas enfim, tem aquele lá que eu mostrei para vocês. Depois eu mostro para vocês como fazer bonitinho, tá? Mas enfim, isso aqui é só para ter uma noção. Eu queria saber quantos de vocês não saberiam. O erro do professor não pode ser quando o senhor usa lupa. Pode ser sim, Cleiton. Pode ser quando usa lupa, o computador não consegue acompanhar. Pode ser isso sim, tá? Isso que inclusive aconteceu no Excel, porque quando eu passo o mouse em cima do gráfico, ele amplia como forma automática, ele amplia o gráfico para poder visualizar. E aí, justamente, quando ele faz isso, de repente a movimentação do mouse fica errado para vocês, tá? Porque para vocês talvez não seja essa ampliação perfeita que acontece,
tá? Seja isso no Excel ou seja com a lupa. Mas eu preciso da lupa para conseguir chegar perto e às vezes mostrar para vocês, tá bom? Mas obrigado, Cleiton. Tá, eu queria saber, quantos de vocês estão apresentando dificuldade no que eu falei até agora do Excel? Podem falar aqui no chat. Quantos de vocês estão com dificuldade e nunca fizeram isso na vida? Ninguém está boiando, ninguém está com dificuldade? Tá bom, tudo bem. Então, enfim, eu só queria mostrar esses exemplos que tem. Outras coisas que eu gostaria de saber que vocês sabem fazer. Vocês sabem buscar a fórmula? Vocês sabem buscar a fórmula de acordo com a necessidade de vocês? Vim aqui nessa... eu cliquei aqui nesse f de x que está aqui. Apareceu essa janela de inserir função. E aqui eu posso ver as categorias de funções. Deixa eu colocar a lupa. Aqui eu tenho mais recentemente usada. Tem todas as funções, financeira, data e hora. Matemática, econométrica, estatística, pesquisa, referência, banco de dados, texto, lógica, informação de engenharia. Se eu clicar em estatística, aparece aqui, ó, conte num, conte C, conte 6, conte valores, contar vazio, tá? Tem distribuição F, distribuição gama, distribuição normal N, distribuição de Poisson, tá? O quadrado, frequência, Fischer, Gauss, intervalo de confiança normal ou intervalo de confiança de distribuição T. Aqui intervalo de distribuição binomial. Tá? Então aqui vocês têm uma série de funções aqui, ó. Média seria mediana, média vocês devem saber, tá? Usar, essa é a média aritmética normal, tem média geométrica, média harmônica, tá? Então tem muitas funções que vocês podem utilizar, mínimo. Só um adendo para a galera que tem Excel antes do 2016, é bom atualizar porque tem fórmula que só tem agora no 2016 para frente. Por exemplo, Sim. algumas que tem CIS, não tem no Excel mais anterior, então é sempre bom atualizar. Tá. Mas tem algumas funções que você consegue, você não tem equivalentes. Por exemplo, deixa eu só ver aqui. Deixa eu colocar aqui, igual a var. Olha só. Quando eu coloquei, por exemplo, var, apareceram algumas opções. var.a, estima a variação com base em uma amostra. Ignora valores lógicos no texto e texto na amostra. Então, var A é para calcular a variância de uma amostra. var P calcula a variação com base na população total. Esse var A estima a variação com base em uma amostra, incluindo valores lógicos e texto. Tá? Texto e valor lógico falso tem valor 0, e o valor lógico verdadeiro tem igual. E o valor lógico verdadeiro tem valor 1. Então, ou seja, var.a e var.p, ele ignora textos e valores basicamente lógicos. O var A e o var PA, ele aceita esses valores lógicos, colocando falso 0, verdadeiro 1. Mas vejam, aparece uma interrogação aqui ao lado dessas outras duas funções que estão aqui no final, var e var-p. Veja o que ele está escrito aqui, ó. Essa função está disponível para compatibilidade com o Excel 2007 e anterior. Tá? Estima a variação com base em uma amostra, ignora valores lógicos e texto da amostra. Então, ou seja, para o Excel antigo é o var, para o novo é o var.a. Tá? E esse P seria para o Excel antigo, tá? Para o cálculo da variação com base na população total, e no novo é var.p. Então, existem funções semelhantes no Excel anterior, 2007 anterior, ou posterior a 2007. Tá? Existe equivalência entre funções. É só procurar o seu equivalente. Eu vou estar utilizando o que vale para pós-Office 2007. Tá? Todos eu acho que são iguais. 2012 e 2013, que foi o seguinte, daí para frente eu acho que é tudo igual. Ok?
Beleza. Mas só vocês procurarem o equivalente que vocês conseguem encontrar aqui. Então, conforme eu estava falando, o FX, você tem várias formas, você pode usar estatística, financeira, então, enfim, a pesquisa de referência tem vários aqui que vocês podem ver pelo título, basicamente, né? E sair procurando, fica mais fácil de você procurar a forma que você deseja, que você não sabe qual seria, basicamente, você pode utilizar isso aqui, tá? Agora vamos voltar para cá. Eu vou pouco a pouco mostrando o Excel, desde a parte mais básica até a gente ir avançando nas coisas um pouco mais complexas, tá? Mas enfim, para todo mundo poder acompanhar, porque eu me lembro que algumas pessoas falaram que quase não utilizaram o Excel, estão com dificuldade, não sei se estão aqui presentes ou não, mas eu me lembro que algumas pessoas falaram que só sabem o básico, então por isso que eu estou falando desde o básico até o mais complicado depois. Aqui é o gráfico de barras, né? Uma coisa, o gráfico de... Troquei as bolas ou não? Só um minutinho. Barras é quando é deitado e colunas quando é para cima. Estranho. Aqui deveria ser gráfico de colunas, tá, gente? Deveria ser gráfico de colunas. Eu, por um momento, achei até que eu tivesse errado, mas eu falei certo. Isso aqui é gráfico de colunas. Gráfico de barras é quando é deitado, tá? Aqui, por exemplo, é o número de filhos para 20 empregadas de uma empresa, tá? Gráfico de dispersão. Então, aqui você tem vários pontos que estão dispersos, né? Que é, por exemplo, aqui a idade dos adultos no eixo X e percentual de gordura no eixo Y, tá? Então, você tem uma série de indivíduos aqui com determinadas idades e índice de gordura corpórea, tá? Corporal. Para 18 adultos, tá? Essa aqui é gráfico de séries de tempo. Por exemplo, ganhos acumulados médios de peso para gestantes do Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira, por exemplo. Tá? Isso aqui é o que está aqui nesse material do seu professor. Tá? Não é meu, então, enfim. Mas basicamente isso. Aqui tem esses ganhos acumulados aqui no eixo Y. Tá? Aqui o tempo. Então, aqui você tem a população geral, tá? Que é essa linha contínua, está passando por aqui. Você tem desnutridas, você tem normais e você tem obesas, tá? Então, o obeso tem um ganho acumulado médio de peso em quilos menor do que as outras pessoas, tá? As outras gestantes. Histograma de frequências tem essa cara, não tem espaço entre as colunas. Então, quando você estiver desenhando, você vai escolher um determinado layout e depois pedir para tirar o espaço entre as colunas, ou às vezes tem um layout que já tira, tá? Eu vou, na aula que vem, eu mostro esse histograma como fazer dessa forma aqui naquele exemplo que eu mostrei para vocês, tá? Que eu abri rapidamente, mas eu mostro na aula que vem. Esse aqui é a distribuição dos acidentes registrados por idade na Inglaterra, intervalos de tamanhos iguais, tá? Aqui é histograma de frequências, que é a distribuição de acidentes registrados por idades na Inglaterra, intervalos de tamanhos diferentes. Esse gráfico está errado. Para ser um histograma, tem que ser intervalos de tamanhos iguais. Tá? Esse aqui é distribuição de acidentes registrados por idades na Inglaterra, intervalos de tamanhos diferentes. Gráfico corrido. Para mim está errado. Tá? Na realidade, sempre é para fazer com intervalos de tamanho igual. Tá? Polígono de frequência que ele fala, aqui tem distribuições, o tipo de distribuições. Isso aqui, ó, tem a cara de uma normal, tá? Isso aqui. E a distribuição platicústica em vermelho, tá? E lepticústica em preto. O que quer dizer isso? A gente vai ver isso mais adiante, tá? Mas basicamente tem essa, como eu diria,
essa base mais curta do que a normal, ou seja, ele tem essa abertura dessa curva menor, tá? E esse outro aqui tem uma base maior do que a normal, ou seja, ele é mais aberto. Tá? Então, platicústica seria o que está em vermelho e lepticústica em preto. Tá? Aqui, distribuições com assimetria direita em preto e distribuição com assimetria esquerda em vermelho. Tá? Alguém pode me dizer, vocês estudaram isso? Assimetria direita e assimetria esquerda ou não? Não que eu me lembre. Eu também nunca vi isso, não. Tá. O que quer dizer isso, assimetria direita ou esquerda? Isso aqui é comparado com a normal. Tá? A normal seria... Normal seria isso. Tá? Então, se eu tenho um gráfico que é... Até aqui é o normal. Mas aqui, ó... É mais curto. Peraí, deixa eu... Não ficou bom. Aqui eu tenho o normal. Tá péssimo. Aqui eu tenho uma... E aqui eu tenho outra. Não vai dar. Eu vou tentar colocar aqui pequeno aqui embaixo. Veja, isso aqui é o normal. Aqui, ele é mais longo à esquerda e aqui é mais longo à direita. Tá? Eu vou mostrar aqui no gráfico, que aqui está bem melhor que o meu. Tá? Vejam, aqui está mais longa à esquerda. Não é isso? Mais fechada à direita, aqui está mais longa à direita e mais fechada à esquerda. Tá? Então, se você for ver isso aqui, o que está em preto, é assimetria à direita. Se ele é mais longa à direita, está dizendo o seguinte, assimetria à direita. Tem mais dados do que deveria estar à direita. Se você for desenhar uma linha aqui, você tem como desenhar aqui, peraí, para eu escrever. Não. Isso. Então, se eu tenho aqui, aqui e aqui. Vejam, aqui a direita tem mais dados do que a esquerda. Essa parte daqui da direita, ela é uma normal. Tá, que a esquerda não é o que deveria estar na normal. Aqui é ao contrário. Aqui, o que está à esquerda dessa linha, dessa outra linha aqui, deveria ter colocado em outra cor, né? Porque do jeito que o meu mouse está dando problema. Cadê? Onde que eu posso escolher cor aqui, gente? Então, vejam que o que está à esquerda aqui, dessa linha azul, é o que seria no gráfico da normal. O que está à direita não é, está terminando antes. Então, aqui a gente está dizendo o seguinte, que na realidade, aqui tem um peso maior à esquerda. Tá? Então, ou seja, se vocês forem ver onde está essa linha que vai do cume dessa curva para baixo, então, se você está vendo aqui, o preto está falando assimetria à direita. Então, ele tem mais dados à direita do que à esquerda. Tá? Então, esse aqui estaria o que a gente diria está com mais peso à direita da curva do que à esquerda. Então, não é uma normal por causa disso. Tá? É parecido com a normal,
só que com peso maior à direita. E esse seria o contrário, tá? Esse está com a minha linha azul aqui. Então, é uma distribuição com assimetria esquerda, ou seja, com mais peso à esquerda da curva. Será que ficou claro ou não? Tem gente? Sim. Ficou assim, professor. Tá bom. Sim. Então, aqui é organização de dados, medidas de posição. Eu vou estar dando só mais 10 minutinhos de aula e aí a gente para, tá? Então, aqui a gente tem idade, os pontos, tá? A idade pode ser obtida numa avaliação de psicomotricidade, sei lá o que for, parece que eu não sei. E aí, para calcular a média aritmética, tá? É o x barra, nada mais é do que somatório de xi, onde i varia de 1 a n, dividido por n. Tá? Então, para dar essa pontuação do teste de psicomotricidade, tem-se o seguinte: você tem esses vários valores, variando de 80 a 95. Tá? 80. Aqui não está em ordem, né? 80, 85, 110, etc., até 95. Tá? Tá aqui, ó. Dividido por 25 valores. Se você contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 23, 24, 25, 26, 27 valores, é isso? Tem coisa errada. Errado. Ah, não, porque são 9, perdão. 9, 18, 6, 7. 18 com 7, 25. Então, são 25 valores, e aí a gente consegue calcular essa média, que é 92,6 pontos. Então, média aritmética para as idades dos mesmos participantes. Ele colocou as idades aqui, tá? E calculou 14,48 anos. Tá? Então, a média para a pontuação de psicomotricidade é 92,6 pontos, e a média das idades é de 14,48 anos. Na minha opinião, foi uma infelicidade ele utilizar x barra para os dois. Ele poderia ter utilizado nomes diferentes para essas variáveis. Tá? Por exemplo, para a idade x, para pontos y. Mas ele decidiu fazer dessa forma, mas eu faria de uma forma diferente. Aqui está a tabela com os dados agrupados. Né? Média aritmética. Como é que você calcula a média aritmética com dados agrupados? Tá? Aqui você tem os dados individualmente? Não. Como é que você faz? Por isso que agora é útil esse valor central. Tá? O valor central é 4. Como é que você calcula os valores todos? Como você calcula esses valores todos que estão aqui dentro que você não conhece? Seria o quê? O valor central desse intervalo vezes a frequência dentro desse intervalo. Então, seria 61 vezes 4. Tá? Ou seja, por exemplo, aqui seria somatório de FI, X e linha. Tá? Então, seria 61 vezes 4, mais 71 vezes 12, mais 264 vezes 20, e assim por diante, até essa última linha, 34 vezes 76, dividido por N. O N aqui é 815. Tá? Então, você consegue calcular o X barra de uma tabela agrupada utilizando a frequência e o X barra. Desculpa, e o X linha. Tá? Vocês entenderam como calcular de uma tabela agrupada ou não agrupada? A média? Claro ou não? Não entendi muito bem a do agrupado só. Tá, vamos lá. Deixa eu fazer aqui. Tá, suponha que eu tenha aqui 2, 2,5, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 valores, certo? Tá variando aqui, ó, de 2 a 11. Eu quero dividir isso, por exemplo, sei lá, em 4 classes, tá bom? Então, o que eu vou fazer? 11 menos 2 vai dar 9. 4 classes não vai dar certo. Vou fazer o seguinte, vou modificar esse valor aqui para 1 e 1. Então, 11 menos 1
vai dar 10. Se eu quero dividir isso em 4 classes, cada classe vai ter 2,5. Então, a minha primeira classe vai ser o quê? De 1. De 1. 1 mais 2,5 é 3,5. Certo? Só copiar aqui. 2, 3, 4 classes. O próximo vai de 3,5. Mais 2,5 é quanto? 6. Esse aqui é o valor de cada classe. Esse aqui vai de quanto? De 6. Mais 2,5, 8,5. E o último vai de 8,5, mais 2,5, dá 11. Então, eu tenho essas classes aqui a partir desses valores. Tá? Esse processo vocês entenderam ou não? Sim. Sim, professor. Por que eu coloquei essa barra e o tracinho? Eu coloquei essa barra e o tracinho, por quê? Para dizer que eu estou incluindo 1 e excluindo 3,5. Tá? Excluindo 3,5. Porque na linha seguinte, vejam, eu estou incluindo 3,5 e excluindo 6. Certo? Aqui, a mesma coisa. Aqui o 6, eu estou incluindo, 8,5 eu estou excluindo. Aqui eu estou incluindo 8,5, mas não estou incluindo 11. Espera aí, eu quero que inclua o 11, certo? Aqui, então aqui vai estar os dois incluídos. Tá? Eu vou deixar só um traço, depois eu formalizo como é que deve ser melhor. Tá? Então aqui, na realidade, eu estou incluindo 8,5 e 11. Tá? Porque eu quero incluir o final dessa classe que eu quero incluir. Tá? Então, feito isso, agora eu vou ver quantos valores tem. De 1 a 3,5 tem quantos valores? 3. De 3,5 a 6 tem quantos valores? 2. De 6 a 8,5... Não, seria só um, não, professor. Só um. Perfeito. Eu que errei. Então, aqui 3 vezes 6 seria um valor só, que seria o 4. Porque o 6 já está no próximo, que é exclusivo o 6 esse aqui. Do 6 a 8,5 seriam 2. De 8,5 a 11 seriam 1, 2, 3, 4 valores. Agora vejam, se eu fosse calcular a média desses valores aqui, vou usar direto a fórmula, tá? Igual a média. Isso aqui. 6,35. Vamos supor agora que eu não sei esses dados originais, eu tenho só essa tabela aqui resumida. Tá? Desculpa, resumida não, com dados agrupados. Tá? Como é que eu vou calcular a média aqui? Eu não sei eu não sei quais são os valorizados que tinham aqui. Eu tenho apenas esses valores que estão em cada faixa. Então, como é que eu vou calcular aqui? Eu vou calcular o x' aqui. Então, vai ser igual a 1, abre parênteses, né? 1 mais 3,5 dividido por 2. Certo? 2,25. Isso aqui vai ser o quê? 3,5 mais 6 dividido por 2. Isso aqui vai ser... Peraí, deixa eu ver se eu coloquei parênteses. Isso aqui vai ser igual a 6 mais 8,5 dividido por 2. E esse aqui vai ser igual a 8,5 mais 11 dividido por 2. Esses são os meios do intervalo. Agora, se eu multiplicar, eu falei para vocês, FI, tá? Esse aqui seria o Fzinho I. E esse aqui seria o X'. Não estou conseguindo enxergar ou preciso que aumente mais? Tá assim. Dá para ler, professor. Então tá. Então, a fórmula é FI vezes X'. Então, eu vou multiplicar esse vezes esse. Tá? Fazer a mesma coisa para todos eles.
Aqui eu vou colocar a soma deles. A soma de tudo que está aqui seria o quê? Cadê? Tá aqui. A soma do que eu calculei é exatamente o numerador aqui. Somatório de FI, X e linha é justamente o numerador, 65. Então, para eu calcular agora o X barra, eu vou pegar esse, vou colocar agora aqui, média, X barra, vai ser igual a isso aqui, dividido por o quê? O número de valores. Quantos valores tem aqui? Eu não tenho esses valores originais. Eu tenho aqui, ó, 3 mais 1, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 4, 10. Veja, isso aqui não bate com esse valor aqui perfeitamente, porque a gente está fazendo uma aproximação. Então, quando a gente não tem esses valores originais, a gente tem só os dados agrupados, muito provavelmente essa média não vai dar igual a essa média aqui dos dados originais, mas dá muito próximo, tá? Dá muito próximo. Então, é isso que ele está querendo, isso que ele está fazendo aqui. Tá? Se você não tem esses dados originais, você tem só os agrupados, você vai calcular dessa forma aqui, tá? Que é muito próximo, tá, do que você gostaria. Quanto mais o número de dados você tem, mais próximo essas médias vão estar uma da outra, tá? Mas a questão é essa, porque aqui a gente trabalhou com poucos dados, só 10 dados. Mas a tendência é que se aproximasse cada vez mais a isso, quanto maior o número de dados que a gente tem. Tá bom? Show, beleza. Deu para entender mais ou menos a fórmula de cálculo de cada um deles? Aham, tranquilo. Beleza. A média aritmética aqui, deixa eu ver o que mais. Mediana. Todos vocês sabem o que é mediana ou não? Quando a gente tem dados pares ou dados ímpares. Vou colocar aqui, ó. Vamos supor aqui, eu vou criar aqui. Sim. Vou colocar ID, só para saber quantos dados tem. Antes, mais um. Lá, 5, 6, 7, 10, 15, 20. 20. Aqui eu tenho 6 dados. Tá? 6 dados aqui. Alguém pode me dizer qual é a mediana aqui? Como é que se calcula a mediana nesse caso? Tem uma fórmula aí, né? Somas do meio. Primeiro tem que colocar em roda. Não é central? Soma os dois do meio. Somar o 7 com 10. Aham. Divide por 2. Dividido por 2, né? Exatamente isso. E se eu fizesse isso aqui agora? Qual é o valor da mediana? 7, porque ele está no meio. Exatamente, porque está no meio. Tá? Então você tem uma forma de cálculo para o número ímpar de dados ou para quando você tem número par de dados. Tá? Primeiramente, claro, você tem que ordenar os dados. Se eu tivesse, sei lá, os dados tivessem aqui 10, 7, 15, 5 e 6. Tá? Suponha que tenha sido dado dessa forma aqui. A primeira coisa que você tem que fazer, na realidade, é ordenar esses dados. Pegar esses dados aqui e ordenar. Classificar do menor para o maior. Primeira coisa que você tem que fazer é isso. Depois ver o valor do meio. Se for ímpar, é o valor que está bem no meio. Se for par, que a gente tinha feito antes, eu tenho que pegar os dois valores do meio e dividir por somar e dividir por 2. Tá? É o que ele está falando aqui. A mediana é a observação que ocupa a posição central depois que os dados são ordenados em forma crescente ou decrescente para todos os dados dos indivíduos. A mediana vai ser o quê? X de 25 mais 1 dividido por 2, que tinham 25 observações, né? Então, se tinha 25 observações, você vai somar mais 1 dividido por 2, tá? Ou seja, é a 13ª observação. A 13ª observação é 14 anos. Para os 18 menores valores de pontuação, você vai pegar esse valor, que é o nono valor, 18 por 2, 9, mais o 10º valor, 18 por 2, 9, mais um 10,
tá? O x, ou seja, o x9 mais o x10 dividido por 2. E aí você calcula como o nono e o décimo valor são iguais, na prática é esse mesmo valor, 80 pontos. Tá? Isso aqui é no caso do cálculo daquele psicomotricidade. É isso? Acho que sim, esse é o valor daquela psicomotricidade. Tá? Então, pelo exemplo, pode-se afirmar que a mediana satisfaz isso aqui. É xn mais 1 sobre 2 se n for ímpar, e x de n sobre 2 mais x de n sobre 2 mais x de n sobre 2 mais 1 dividido por 2 quando n é par. Alguma dúvida até agora? Não. Não. Quando os dados forem tabelados, a coisa fica um pouquinho mais complicada. Aí tem que se usar essa fórmulazinha aqui, tá? Fica um pouquinho mais complicado, mas assim, por lógica, dá para vocês terem uma ideia, tá? Dá para vocês terem uma ideia. Deixa eu ver se eu faço isso hoje ou se eu faço isso na aula que vem. Isso eu falo quando eu estiver falando do exemplo, tá? Mas aqui você vai saber o seguinte: você tem dados tabelados, (815), tá? 815, você tem 815 valores, tá? Qual seria o valor central aqui? É ímpar. Cadê a forma do ímpar? Está aqui, ó. Quando é ímpar é xn mais 1 sobre 2, certo? Então eu estou procurando o dado, seja 815 mais 1 é 816, dividido por 2. Eu estou procurando o dado 408 dessa tabela, tá? Então a questão é a seguinte: vamos descobrir onde está esse dado 408. Se eu subtrair esse 61, que são os primeiros 61 dados, dá 347. Vou subtrair menos 71, falta 376. Vou subtrair esse 264. 12. Então eu sei que está aqui, ó, nessa faixa de 24 a 32. A mediana está aqui, ó, dentro desse intervalo aqui, tá? Agora eu calculei o quê? Que é o 12º valor desse intervalo aqui. Se eu quero o 12º valor desse intervalo que tem 54, eu posso calcular uma proporção dentro desse intervalo aqui, tá? É isso que ele está fazendo. Então, olha só que ele está fazendo esse cálculo aqui, ó. 24, tá? 24, que é o valor inicial daquela faixa, mais 8. Tem uma coisa errada aqui. Ah, não, 8 tá certo. 8 que é o valor do intervalo, aqui, ó, a diferença desse intervalozinho aqui, ó. Cada intervalo aqui é 8, tá? Cada intervalo é 8. Aqui ele está fazendo 0,5 menos 0,48, tá? Sobre 0,07. Por quê? 0,5 já está aqui na fórmula. Esse aqui é a frequência relativa, quer dizer, frequência relativa anterior acumulada. Qual é a acumulada de antes dele? 0,48. Está aqui, ó. 0,40 é da anterior, da faixa anterior, que é 16 a 24. Então, ou seja, 48% dos dados já se foram. Na realidade, está entre, essa mediana vai estar entre 0,48 e 0,55 dos dados, tá? Ou seja, entre 48% a 55% dos dados aqui. Tá? Então, ou seja, dá 0,5 menos 0,48 vezes essa diferença. Qual é a diferença de 0,55 para 0,48? 0,07. Tá? Por isso que eu estou aqui, a frequência
relativa da mediana. Então, na realidade, se vocês forem analisar isso bem, isso aqui é o quê? É o percentual desse 12º valor dentro daqueles 54 valores que tem lá do intervalo, tá? Uma proporção daquilo, mais aquele valor inicial. Conseguiram entender mais ou menos qual é a lógica disso ou não? E, gente? Conseguiram entender mais ou menos? Olha, por esse cálculo, eu achei mais complexo só. Mas um pouco de estudo acho que consigo Eu pegar achei melhor. maneiro. Eu não sabia que podia fazer assim, não. O senhor vai cobrar com esse cálculo ou pode ser mediana da mesma forma que a gente fez anteriormente, que é vendo pelo meio quando for ímpar e somando os dois do meio dividindo por 2? É porque isso é quando é não agrupado, quando você tem todos os dados. Quando é agrupado, você tem que fazer dessa outra forma. Não tem outro jeito de fazer, você tem que usar essa fórmulazinha aqui mesmo. É mais complicado, é mais chato. Mas, enfim, quando está agrupado, não tem jeito, tem que usar a fórmulazinha. Beleza. Tá? Só estou tentando explicar a lógica por trás. Tá? Ele está colocando 0,5 menos a frequência relativa acumulada anterior. Tá? Por que 0,5? Tá? Ele está pegando metade do intervalo. Está pegando a metade do intervalo. Certo? Está subtraindo o anterior e dividindo por esse valor 0,07 para pegar a proporção desse novo intervalo, a proporção desse novo intervalo em relação ao 8, porque o intervalo é 8, e somando ao valor inicial do intervalo para você conseguir calcular dentro daquele intervalo, que é de 24 a 32, tá? Aonde que está a mediana. Pense no seguinte, eu vou explicar melhor isso na próxima aula, porque o tempo está acabando, enfim, eu não queria me demorar mais, mas eu falo na próxima aula então. Mas a questão é a seguinte, se você tem esse intervalo aqui, ó, de 24 e 32, tá? De 24 e 32. Você quer saber aonde no meio desse intervalo está a mediana? Aonde? Como é que você vai saber disso? Você vai ver, dado esse tamanho de intervalo que você tem aqui, qual é a proporção, a proporção desse intervalo que você vai andar até achar a mediana, tá? Em algum ponto aqui, por exemplo. Uma vez achado quanto você vai andar, você vai somar o 24 para saber qual é esse valor X que você não conhece. Porque no nosso caso a gente calculou aqui que é 26,3. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Essa é a lógica dele achar a mediana aqui dentro. Tá? Conforme eu falei, não necessariamente é essa mediana correta. Tá? Se você tivesse todos os dados, você poderia calcular exato. Isso aqui você está fazendo um cálculo com base em dados já agrupados, onde você não conhece os dados originais. Ok? Eu vou explicar isso melhor na próxima aula, tá? Até porque hoje já são 9h30. Tá, eu vou estar com a tabelazinha e aí a gente se debruça melhor sobre isso. Tá bom? Beleza. Perfeito. Tá, eu vou fazer o upload disso aqui para vocês já irem vendo. Quem quiser já ir vendo até o final pode. A gente vai acelerar um pouco mais na aula que vem. Tá? Mas assim, eu quero revisar isso tudo. Tá? Olha só, são teoricamente aqui 228 slides, mas eu obviamente não uso tudo porque começa com o teste de hipótese, que aí já é a nossa matéria aqui, que aí eu não vou usar o material dele, né? Mas assim, o da gente que eu vou usar e falar com vocês até aqui, ó. É o slide 100, tá? E aqui já começa a inferência estatística. Que já é a nossa matéria e eu já tenho o meu material para dar aula para vocês. Tá? Mas até o slide 100 é a revisão da matéria, que aí eu vou dar um pouquinho aqui, um pouquinho do outro lugar, etc. E aí vai ocupar essas 3 aulas. Mas eu já vou estar postando para isso aqui para vocês. Quem quiser já ir lendo,
tentando entender, para tirar dúvida comigo na próxima aula, já pode. Eu vou estar postando esse aqui, mais esse livro-texto aqui de Fundamentos de Estatística. Tá? E aí vocês podem comparar, porque esses slides foram preparados a partir desse livro aqui. Tá? Então é isso, gente. Vou encerrar a gravação da aula agora.